Relato escrito em 1967, encontrado em um diário no fundo de uma mala de couro em uma casa abandonada no sul da Bahia. Naquele ano, eu trabalhava como ajudante numa fazenda de cacau perto de Camamu, no interior da Bahia. Era uma terra bonita, mas pesada. O chão vivia úmido, mesmo sem chuva, e todo mundo por ali andava com os olhos baixos, como se soubessem de alguma coisa que eu não sabia. Na noite do dia 17 de agosto de 1967, fui convidado por um compadre de um povoado vizinho para uma reza em homenagem a São Roque. A distância era coisa de 5 léguas, umas 3 horas a pé, no escuro. Recusei de primeira, mas depois pensei melhor. Eu estava sozinho demais naquele tempo. Fui. A reza correu bonita. Tinha bolo de milho, café forte, fogueira pequena. Rezei, comi e agradeci. Mas deixei para voltar só depois das 11 da noite, coisa que ninguém ali achou boa ideia. Não pega a trilha da mata, não. Volta pela estrada. É mais longa, mas é segura. A trilha cortava a mata direto para a fazenda. Dava 1 hora de caminhada. A estrada era 3 vezes mais. Não pensei 2 vezes. Eu era teimoso naquela época. A primeira meia hora foi normal. Só o som dos meus próprios passos e dos bichos da noite. Mas depois, o ar mudou. Ficou mais parado, mais denso. E percebi que as cigarras tinham parado de cantar. A mata inteira estava muda. Parei. O suor escorria, mesmo com o frio repentino. Senti que não estava mais sozinho. Foi aí que ouvi passos. Lentos. Pesados. Atrás de mim. Não virei. Continuei andando, tentando fingir que era minha cabeça. Mas os passos acompanharam. A cada vez que eu acelerava, o som fazia o mesmo. Como se imitasse. Como se me estudasse. Em certo ponto, resolvi parar e fingir amarrar a sandália. Naquele segundo de silêncio, eu ouvi uma respiração funda. Não era animal. Nem gente. E então, algo passou entre as árvores. Não vi o rosto, mas era alto. Muito alto. Magro demais. E branco. Mas não era cor de pele, era como se a luz da lua escorresse nele. Como uma vela humana andando de lado, só que sem som, sem cheiro. Ele desapareceu mata adentro, sem pressa, como se não me visse. Mas eu sentia que via. Eu sentia. Corri. Corri até minhas pernas queimarem, até o mato me cortar, até meu corpo cair no chão de barro da estrada principal. Me levantei e voltei pela estrada mesmo, como os outros tinham mandado. Cheguei na fazenda quase de manhã. O caseiro, seu antenor, me olhou de cima a baixo, puxou uma cadeira e disse: "Você viu ele, né?" Eu não respondi. Só olhei. A gente chama de vagalume de corpo inteiro. Aparece de vez em quando para quem não devia estar onde tá, nem quando tá. Não faz mal, mas vê quem carrega alguma coisa nas costas. Culpa, arrependimento, coisa que o mato reconhece. Até hoje não sei o que ele quis dizer. Mas nunca mais botei o pé na mata à noite. Nem por promessa. E nunca mais ouvi cigarra cantar do mesmo jeito. Eu sou enfermeira há 12 anos. Já trabalhei em tudo quanto é lugar: UPA, hospital público, clínica psiquiátrica, lar de idosos. Vi gente morrer, vi gente voltar à vida. Mas nada me marcou como aquela noite em Catalão, Goiás. Era plantão noturno num hospital municipal quase abandonado. Tinha uma ala inteira interditada há anos por falta de verba. A estrutura ainda estava lá, corredores vazios, equipamentos cobertos com lençóis, cheiro de mofo e passado. Naquele dia, um paciente chamado Sr. Genésio foi internado às pressas. Velho, doente e estranho. O prontuário dizia comprometimento neurológico, mas ele estava lúcido. Lúcido demais. Repetia a mesma frase toda hora. Ela vem à noite. Vai me levar. Capa preta, capa preta. Ninguém levava a sério. Achavam que era demência. Mas ele me olhava nos olhos, firme. Aquelas íris quase cinzentas, secas. E repetia: "Você vai ver. Ela vem em silêncio. Mas você vai sentir o cheiro." No fim do turno, por volta das 3 horas da manhã, fui ao depósito pegar gaze. O caminho passava perto da ala interditada. O corredor estava escuro, mas percebi uma coisa: a porta que levava aos antigos quartos estava aberta. E lá dentro, vi algo se mexendo. Pensei ser um gato, ou um paciente perdido. Mas quando cheguei perto, o ar ficou denso, como se o ambiente tivesse ficado mais pesado. E então senti um cheiro podre de flores murchas, incenso e terra molhada. Um cheiro que não pertence a lugar nenhum vivo.
De dentro da ala, surgiu uma figura. Baixa, encurvada. Uma velha, com uma capa preta arrastando no chão. Rosto coberto, só os pés apareciam, descalços, sujos. E, mesmo assim, ela parecia não pisar no chão. Fiquei paralisada. Ela passou por mim sem fazer som. Sem olhar. Foi direto pro quarto do Sr. Genésio. Quando consegui me mexer, corri até lá. Ele estava de olhos abertos, sem vida. A expressão no rosto era de paz. Um sorriso leve, como quem esperava por aquilo há muito tempo. A autópsia apontou parada cardíaca. Natural, segundo os médicos. Mas eu sei o que vi. A enfermeira do plantão seguinte disse que, dias depois, outro paciente falou dela também. Descreveu o cheiro, a capa, os pés descalços. Morreu naquela mesma semana. Desde então, quando passo por corredores vazios à noite, eu paro e respiro bem fundo. Se o ar tiver aquele cheiro, flores podres, incenso e terra, eu volto. Não importa a emergência. Porque dizem que a velha da capa preta só aparece para quem precisa ser levado. E ninguém volta a ser o mesmo depois de sentir sua presença. Me chamo Carla, tenho 29 anos e sou psicóloga. Sempre fui cética. Nunca acreditei em espíritos, possessões ou qualquer coisa sobrenatural. Cresci ouvindo minha avó falar do tal corpo seco, uma alma tão perversa que nem o inferno quis. Diziam que ele vagava pelas matas, encostado em árvores, sugando a vida de quem se aproximava. Eu achava engraçado, coisa de velho do interior. Mas em 2021, tive um paciente que me fez repensar tudo. Ele se chamava Roberto, tinha 41 anos. Era um homem simples, pedreiro, vindo de uma vila rural perto de Itapeva. Me procurou dizendo que estava tendo visões. Falava baixo, com medo de que alguém ouvisse, mesmo quando a sala estava vazia. Disse que havia um homem encostado no muro de trás da sua casa. Todos os dias. Sempre na mesma posição, ombros curvados, mãos pendendo como se estivessem mortas, e o rosto. O rosto é o pior, ele disse. Não tem pele. Só osso e ódio. Perguntei se ele já tinha sido diagnosticado com esquizofrenia ou algo parecido. Ele negou. Mas o estranho é que, nas conversas, ele era totalmente coerente. Trabalhava, cuidava da mãe idosa, tinha uma rotina normal. Só aquela figura, sempre ali, do lado de fora da janela da cozinha. Ele não se move, doutora. Só fica ali, esperando. Mas cada dia tá mais perto da porta. Achei que fosse delírio. Sugeri acompanhamento psiquiátrico. Ele aceitou, mas desapareceu depois da terceira sessão. Tentei contato, nada. Liguei para emergência, e me disseram que ele tinha sido encontrado morto, na cozinha. Infarto, disseram. Mas a parte que me deixou arrepiada foi a observação no relatório da polícia. Corpo caído perto da porta dos fundos. Marcas de unhas na madeira, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada de fora. Nenhum sinal de arrombamento. Decidi visitar a casa. Era afastada, simples, cheia de entulho no quintal. O muro dos fundos tinha uma mancha escura, como se algo tivesse queimado a parede, bem na altura de uma pessoa encostada. Um policial me contou que vizinhos ouviam Roberto falar sozinho de madrugada, gritando com alguém que não estava mais lá, mas voltaria. Desde então, vez ou outra, atendo pacientes com o mesmo relato. Homens, mulheres, jovens. Gente que nunca se viu, mas que descreve o mesmo ser encostado em algum canto. Parado. Observando. Nunca consegui provar nada. Mas às vezes, quando chego no consultório cedo, antes do sol nascer, tenho a sensação de que tem alguém do lado de fora da minha janela. Não olho. Não quero saber. Porque agora eu entendo o que a minha avó dizia. O corpo seco aparece quando a alma já apodreceu por dentro. E talvez, ele só esteja esperando a próxima apodrecer também. A última criança da estrada do Peral. Me chamo Renato. Tenho 33 anos, até hoje, não gosto de contar essa história. Não porque não acredito nela, mas porque toda vez que falo, alguma coisa estranha acontece nos dias seguintes. Luz piscando, criança chorando no meio da noite, meu cachorro latindo para a parede. Coisas assim. Mas você perguntou sobre lenda urbana. Então tá. Vou te contar do que vivi em 2009, quando fui trabalhar como professor substituto numa escola rural em uma cidadezinha do interior do Paraná. Lugar pequeno, com menos de 3.000 habitantes. Tudo era meio parado, meio esquecido no tempo. Mas era tranquilo, até eu ouvir sobre a tal criança do Peral. No meu segundo mês por lá,
uma menina de 7 anos chamada Elisa desapareceu. Simplesmente sumiu a caminho da escola. A polícia veio, investigou, mas logo desistiram. Disseram que a menina podia ter se perdido na mata ou sido levada por alguém da região. Só que os moradores começaram a sussurrar outra coisa, que ela tinha sido levada pela criança da estrada do Peral. Na época, achei que fosse só conversa fiada. Um jeito estranho de processar o luto. Mas aos poucos, ouvi histórias que batiam entre si, gente de idades diferentes dizendo que, há décadas, crianças desapareciam naquela mesma estrada, sempre em dias nublados, sempre sozinhas. E sempre com a mesma coisa. O último a ver a criança dizia que ela parou no meio da estrada, olhou para frente, como se visse alguém, e foi andando, como se estivesse hipnotizada. Fiquei curioso, claro. Fui até a tal estrada num domingo à tarde. Chama-se Estrada do Peral porque tem um trecho em que a terra cede abruptamente para um desfiladeiro, um peral. O lugar é isolado, cercado por mato alto. Levei minha câmera e comecei a filmar, mais como registro pessoal. Não vi nada. Mas quando cheguei em casa e passei o vídeo pro computador, vi uma coisa que me gelou. Num trecho da gravação, bem ao fundo, atrás de uma árvore, tinha algo que não devia estar lá. Uma silhueta. Pequena. Parada. Como se me observasse. Pausei, dei zoom. A imagem era borrada, mas parecia uma criança. Cabeça ligeiramente inclinada, mãos esticadas ao lado do corpo. Não se movia. Fiquei olhando aquilo por horas. Pensei em descartar, mas algo em mim dizia que eu não devia. 3 dias depois, eu voltava da escola quando vi algo à frente na estrada. Uma menina. De costas. Vestido branco, cabelo liso e escuro. Sozinha, parada. Meu coração disparou. Era a Elisa? Parei a moto, chamei. Ela não respondeu. Quando fui me aproximar, ela virou devagar. O rosto não tinha olhos. Só buracos pretos, fundos, como se alguém tivesse apagado aquela parte do rosto com carvão. Corri. Nunca mais voltei por aquela estrada. Meses depois, já longe da cidade, ouvi que encontraram outra criança desaparecida, nos fundos da escola. A pele pálida, suja de terra, e com um bilhete preso ao vestido, ela é a última, por enquanto. Ninguém nunca soube quem escreveu aquilo. Mas eu sei o que vi. E às vezes, no silêncio da madrugada, eu ouço passos pequenos no corredor da minha casa. Nunca vejo nada. Mas o ar fica frio. E, por algum motivo, sinto cheiro de terra molhada. Como se alguém estivesse esperando, para não ser a última.